A gente começa falando sobre sono. Nós entrevistamos uma especialista no assunto para entender a importância desse hábito e como a falta dele pode interferir na nossa qualidade de vida. Olha, vamos dar dicas fundamentais para você fazer uma higiene do sono e garantir noites tranquilas. Acompanhe. Sono, cansaço, falta de vontade de fazer a rotina diária. Sinais típicos de uma noite mal dormida. Dormir bem é básico, é necessário para reparar muito mal-estar. Uma boa noite de sono faz toda a diferença para você ter um bom dia, vamos colocar assim, né? Quem dorme bem, a qualidade de vida melhora bastante, né? Você vai estar mais desperto, vai estar com maior atenção, com maior concentração, o que melhora a memória, em criança melhora aprendizado, né? Pode diminuir irritabilidade, impaciência. Então, normalmente, para nós sabermos qual é a importância do sono, nós avaliamos a privação dele. Então, pessoas que não dormem bem, eles vão ter queixas relacionadas às diferentes esferas, tanto na esfera cognitiva, né, principalmente atenção, memória, aprendizado, quanto na esfera emocional, né, a parte de depressão, ansiedade. Sempre vai ser, os sintomas pioram nessas situações quando a gente não tem uma boa noite de sono. Né? A população ela vai precisar em torno de 7 horas e meia de sono. Essa é a média populacional. Mas tem pessoas que precisam dormir mais tempo, que nós chamamos de dormidores longos. Geralmente vão precisar em até 10 horas de sono, ainda é considerado que pode ser normal. E pessoas que vão necessitar de menos horas, que são os dormidores curtos. Eles vão precisar em torno de 5 a 6 horas. Para nós termos ideia da quantidade de horas necessárias, assim, eu quero saber quantas horas eu tenho que dormir. Então, eu vou, por exemplo, nas férias, que eu posso dormir a quantidade que eu quero, vai ser determinada pelo estar bem no outro dia. Então, eu não tenho sonolência, não tenho que dormir durante o dia, estou disposto. Então, é assim que a gente avalia a necessidade individual do sono, né? Acordar bem, acordar disposto e se manter assim durante o dia. Um corpo sem descanso pode agravar problemas já existentes e gerar outros. Se você, por exemplo, você tem dores, né? Quem tem problemas de artralgia, né? De dores articulares, tem problemas, tem alguma alteração de marcha, por exemplo. Então, tudo isso vai ser piorado se você não dorme bem. Então, qualquer doença de base que você tenha, ela pode ser piorada por uma má noite de sono. Depressão, ansiedade, a gente hoje em dia até os critérios assim, melhorou, tá bem, tá disposto, tá bem do ânimo. Um dos critérios importantes para avaliar a possibilidade de recorrência desse quadro é o paciente estar dormindo bem. Então o sono ele é muito importante em diversas outras situações, ele faz, né, parte de toda a nossa avaliação clínica, na verdade. Então na neurologia, por exemplo, quem tem dor de cabeça, você não dorme bem, no outro dia vai ter uma incidência muito maior de dor de cabeça. Então não dá para separar, né? O sono faz parte de todas as outras situações que você pode necessitar tratar. E aí vai uma dica, não existe recuperar sono. Por exemplo, você passou uma noite em que você dormiu muito mal. Na outra, o nosso organismo ele tenta fazer um sono com maior eficiência. Então, o que nos recupera? São as fases mais profundas do sono. Então, você tem que fazer fase profunda para no outro dia ter aquela sensação de um sono reparador. Então, nesse sentido, o organismo ele aumenta a eficiência do sono. A gente vai ficar mais tempo em sono profundo do que em sono mais leve. Então, existe uma tentativa de melhorar a eficiência do sono após uma privação de sono importante. Mas não adianta, por exemplo, assim, eu vou dormir 4 horas a semana inteira e daí durmo o fim de semana inteiro para recuperar. Isso não adianta, assim, em termos de equilíbrio para o nosso organismo. Nós temos que tentar dormir sempre uma quantidade de horas regular, a necessária para nós estarmos bem no outro dia. Existem estudos que mostram, por exemplo, que se você dorme 1 hora menos do que a tua necessidade individual de sono, o teu rendimento no outro dia já pode cair em torno de 20%. Então, é diretamente proporcional, né? E para quem pode tirar uma sonequinha à tarde, a famosa sesta é uma boa alternativa, mas nada de prolongar esse sono. Hoje se estuda muito isso,
principalmente em termos de proteção cardiovascular, né, de aumentar a longevidade. Então, não é uma necessidade para o adulto. Né? O adulto ele não tem a necessidade de dormir durante o dia, mas pode ser um hábito e um hábito bom. Só que nós temos que tomar alguns cuidados com esse sono durante o dia. Ele tem que ser curto, então não mais do que 20 minutos, teoricamente, né? No máximo em torno de 20 minutos. Tem que ser mais precoce, antes das 3 da tarde, porque senão ele vai atrapalhar o sono noturno. A pessoa fala, se eu durmo de dia eu vou conseguir dormir só lá pela 1, 2 horas da manhã. Aí a gente perde o benefício da siesta. Tem muita gente que não dorme bem. Uma pesquisa recente revelou que mais da metade da população brasileira não tem sono restaurador. Atitudes comuns entre muitos colaboram para esse quadro. Essa necessidade de informação o tempo inteiro, né? De estar sempre conectado. Então tem pessoas, por exemplo, que escuta o celular avisando que chegou uma mensagem, ela tem que estar a noite toda vendo, né? Nesses grupos, porque ela não consegue relaxar, deixar o celular longe, né? E fica o tempo inteiro ligado. Então, a luminosidade da tela já pode ser um fator que diz para o nosso organismo que não é hora de estar descansando, né? A gente tem que dar... muitas vezes a gente está trabalhando no computador, né? Trabalha até às 11, daí para de trabalhar, mas estava ali, né, super tenso, trabalhando e quer dormir às 11h20. Não vai conseguir, né? A gente tem que dar um tempo, tem que relaxar, tem que mostrar, né? Tem que se desligar para conseguir dormir. Então essa situação de estar muito ligado, de estar muito conectado, pode atrapalhar bastante o sono, e isso é uma coisa da nossa vida moderna, né? Porque a gente tem muita informação, muita facilidade de estar se mantendo ativo 24 horas no dia, né? E os tais remédios para dormir, segundo a neurologista, devem ser evitados. Os medicamentos, nós procuramos sempre evitar, sabe? Medicamento para dormir, você vai tentar evitar. Principalmente se forem remédios que têm potencial de hábito, potencial de vício, né, que a gente chama principalmente a classe dos benzodiazepínicos, que são remédios que realmente, com o uso contínuo, mais do que 6 a 8 semanas, a pessoa vai criar o hábito e vai criar tolerância. Então, se possível, será evitado. Então, a primeira etapa é tentar modificar os fatores. Se tem transtorno depressivo, tem transtorno ansioso, vai se usar um medicamento específico para isso. Às vezes, você vai usar os antidepressivos, que ajudam a aumentar a quantidade de sono profundo e que não tem a chance de hábito. Então, você vai lançar mão muitas vezes de medicamentos. Tem a opção de indutores do sono que são mais modernos, que tem muito menor chance de trazer hábito e também de realizar comprometimento cognitivo, que é uma preocupação que nós temos com esse tipo de medicamento. Então, muitas vezes vai ser necessário o uso de medicamento, mas pelo mínimo de tempo possível, sempre tentando outras situações associadas não medicamentosas, né? Então, por exemplo, na situação, a pessoa quer trabalhar, está sempre ligada e não consegue relaxar. Então, uma coisa que a gente vai ter que tentar é outras medidas para ela aprender a relaxar, que não seja lançar mão só de um medicamento, né? Existem orientações que são chamadas de higiene do sono, medidas para melhorar a qualidade do seu descanso. Nosso organismo precisa de regularidade, então a gente precisa ter horário para dormir, horário para acordar, precisa ter um ambiente adequado para dormir. Quem tem queixa associada ao sono não deve assistir televisão no quarto, não deve ler no quarto, tem que tentar associar o quarto com um ambiente que vai relaxar, que vai desligar-se do exterior. Então isso é uma coisa que é muito difícil a pessoa aceitar. Às vezes a gente tem o hábito, muitas pessoas se deitam para assistir, né, a televisão às 8 da noite, mas só querem dormir à meia-noite. Então vão ficar 4 horas na cama sem iniciar o sono, é muito tempo na cama. Então a gente tem que procurar restringir o tempo na cama ao tempo que a gente dorme. Então isso são medidas muito importantes. À noite,
A atividade física, ela deve ser finalizada algumas horas antes do que se pretende dormir. Então, ela tem que ser finalizada em torno de umas 3 horas antes. Isso principalmente para quem é ansioso. Para quem não é, não tem tanta importância, né? Mas finalizar umas 3 horas antes. A alimentação também tem que ser finalizada umas 2 a 3 horas antes do que se pretende dormir. Evitar substâncias que possam ser estimulantes, como café. A cafeína na mulher, ela pode demorar mais de 8 horas para ser metabolizada. Então, quem tem queixa associada ao sono, evitar, né, depois à tarde já a cafeína, evitar chocolates, refrigerantes, né. A atividade física, ela é muito importante para melhorar o sono. Então, uma das coisas de medidas não medicamentosas que sempre vamos associar é a atividade física aeróbica regular. Ela é uma das coisas mais importantes. Então, tem que ser realizada pelo menos 3 a 4 vezes na semana, uns 40, 50 minutos. Pode ser uma caminhada, pode ser corrida, pode ser o que a pessoa... Ideal se ela se sentir bem fazendo, né? Mas tem que trabalhar a parte aeróbica. Medidas que ensinem a relaxar, por exemplo, exercícios de relaxamento respiratórios, massagens, isso é individual, né? Algumas pessoas... Então, tudo que você puder fazer para reaprender a desligar-se, a relaxar, pode nos ajudar no sono. E muitas vezes nós associamos, todas as noites faz alguns minutos de exercício de relaxamento respiratório, né? Tentar evitar bebida alcoólica. O álcool, a gente pode chamar de mito, o álcool não ajuda a dormir melhor. Não, isso é uma sensação errada. O álcool diminui o sono profundo, aumenta a fragmentação do sono. Então, às vezes você tem aquela sensação porque ele te relaxa inicialmente, mas a qualidade do teu sono não é uma qualidade adequada. Então, a gente nunca vai orientar a bebida para ajudar no sono. A mesma coisa dos remédios assim, são os benzodiazepínicos, são aqueles de tarja preta, né, para as pessoas entenderem melhor. Eles podem também piorar a qualidade do sono. Então, às vezes você está usando um medicamento que você acha que está te ajudando, mas ele na verdade não está. Aplicando essas medidas, uma noite tranquila vai se tornar muito mais próxima. Melhorar o sono vai sempre ajudar. Sempre, quem dorme bem, né, tem uma qualidade de vida muito melhor.